Eu vi o que a NASA esconde. Não. Espera. Eu sei o que você está pensando, mais um vídeo sobre teorias conspiratórias, né? Mas não. Eu vou te contar algo que poucos sabem. Os maiores cientistas do mundo estão propondo ideias tão estranhas que parecem saídas de um filme de ficção científica, e o mais perturbador: algumas delas podem funcionar. Então senta aí, pega teu café e vamos nessa. O problema que ninguém fala. Antes de te contar as soluções, deixa eu te explicar o tamanho do problema. A radiação no espaço é tão forte que um astronauta na Estação Espacial Internacional recebe mais radiação em um dia do que uma pessoa na Terra recebe em um ano, e Marte seria pior, muito pior. E não é só radiação não, véi. Imagina tentar produzir oxigênio em um lugar onde não tem atmosfera. Imagina cultivar comida em um solo que, de tão tóxico, parece veneno. Imagina gerar energia quando o Sol é seu único fornecedor, mas você está a milhões de quilômetros dele. Esses problemas parecem impossíveis, né? Pois a NASA também achou. Até eles decidirem pensar como loucos. Solução número 10. Vestir astronautas com rejeitos nucleares. Tá, fica frio, eu sei que parece insano, mas deixa eu te contar uma coisa. A NASA tem um problema enorme. Rejeitos nucleares de usinas nucleares que precisam ser armazenados por milhões de anos. E também tem o problema da radiação no espaço que mata astronautas. Agora, imagina se a gente pudesse matar 2 coelhos com uma cajadada só. Cientistas estão estudando usar rejeitos nucleares como blindagem contra a radiação. O negócio é simples. O material que já é perigoso vira proteção. Parece loucura, mas tem lógica. Os rejeitos emitem radiação que pode ser bloqueada por materiais densos, e o resíduo nuclear, depois de tratado, pode virar um escudo contra a radiação espacial. A pesquisa está em fase inicial, mas os testes mostram que uma camada de 10 centímetros de material nuclear processado poderia reduzir a exposição à radiação em mais de 50% para missões de 2 anos até Marte. Isso significa a diferença entre voltar vivo ou não. E o mais perturbador: a quantidade de rejeitos nucleares que temos acumulados daria para proteger muitas missões espaciais. É como se o lixo com o qual a humanidade não sabe o que fazer estivesse esperando por um propósito no espaço. Solução número 9. Produzir oxigênio com magnetismo. Aqui a coisa fica interessante, meu filho. Você sabia que a NASA já produz oxigênio na estação espacial? Pois eles usam um processo chamado eletrólise que divide a água em hidrogênio e oxigênio. O problema é que esse processo precisa de muita energia e equipamentos pesados. Agora, pesquisadores estão propondo uma alternativa muito mais estranha: usar magnetismo para produzir oxigênio. A ideia funciona assim. No espaço, existe algo chamado plasma, que é um estado da matéria onde os elétrons se separam dos núcleos. Nesse estado, o oxigênio pode ser separado de forma mais eficiente usando campos magnéticos do que usando eletrólise tradicional. O estudo publicado no Journal of Spacecraft and Systems mostra que esse método poderia reduzir o consumo de energia em até 40%. E o equipamento seria muito menor e mais leve. Imagina só. Em vez de caixas enormes de equipamentos pesando toneladas, você teria um ímã do tamanho de uma bola de boliche produzindo oxigênio para os astronautas respirarem. E o mais incrível, essa tecnologia não serve só para o espaço aqui na Terra. Pesquisadores já estão estudando usar esse método para purificar água em locais remotos. A tecnologia que nasce para manter astronautas vivos pode acabar salvando milhões de pessoas sem acesso à água potável. Solução número 8. Reciclar lixo na Lua com prêmio de milhões de reais. A NASA fez uma coisa interessante.
Ofereceu quase 17 milhões de reais para quem conseguisse resolver um problema específico. Problema? Lixo espacial na Lua. Antes que você ria, pensa comigo, desde as missões Apollo, deixamos quase 200 toneladas de material na Lua. E não são só embalagens de hambúrguer, não tem equipamentos, partes de naves, ferramentas. Tudo isso se acumulou ao longo de 50 anos. E a NASA quer mudar isso. A ideia é simples: criar um sistema de reciclagem que funcione na Lua, usando apenas recursos locais, sem precisar mandar nada da Terra. O desafio era tão complexo que atraiu equipes do mundo inteiro e as propostas eram das mais malucas. Umas queriam usar robôs para coletar e fundir o metal, outras propunham usar micro-organismos para decompor materiais orgânicos. Uma ideia inusitada era transformar o lixo em material de construção para futuras bases lunares. O prêmio foi dado, mas o mais importante não foi a solução em si. Foi o que a NASA aprendeu: que resolver problemas no espaço requer pensar completamente diferente. Que soluções que parecem impossíveis na Terra podem ser a única opção no espaço. E essa mentalidade está mudando como a agência aborda todos os seus desafios. Não é mais sobre adaptar soluções existentes, é sobre inventar coisas que nunca existiram. Solução número 7. Impressão 3D de comida para Marte. Essa eu preciso te contar porque é real. A NASA pediu por uma empresa criar uma impressora 3D de comida. E eles impressaram a primeira pizza no espaço. Sim, mano. Uma pizza impressa em 3D flutuando na estação espacial. Agora, pensa além. A NASA tem um programa chamado Deep Space Food Challenge, com quase 4 milhões de reais em prêmios. O objetivo: criar sistemas que possam produzir comida em missões de longa duração, como para Marte. E as propostas que estão surgindo são doideira total. Umas usam células de plantas cultivadas em laboratório. Outras usam fungos que crescem em qualquer superfície. Uma ideia particularmente estranha usa bactérias que produzem nutrientes quando expostas à luz. O mais maluco é que algumas dessas tecnologias podem mudar como comemos aqui na Terra. Impressão 3D de comida para hospitais que precisam de dietas específicas, produção de alimentos em lugares sem acesso a fazendas tradicionais, criação de comidas com nutrientes exatamente personalizados para cada pessoa. O espaço está nos mostrando que a comida não precisa vir de fazendas. Pode vir de qualquer lugar onde haja biomassa e tecnologia. E isso, meu amigo, muda tudo. Solução número 6. Comunicação a laser com Marte. Agora a gente vai entrar num território que parece puro cinema de ficção científica. Você sabe quanto tempo leva um sinal para ir da Terra até Marte? Dependendo da posição dos planetas, pode levar entre 4 e 24 minutos. Isso significa que uma mensagem simples leva quase 1 hora para ir e voltar. Agora imagina tentar coordenar uma operação complicada ou fazer uma videochamada com esse atraso impossível, né? A NASA pensou assim também. Por isso eles criaram o Laser Communications Relay Demonstration, a demonstração de revezamento de comunicações a laser, o primeiro sistema de comunicação a laser operacional do mundo. O laser funciona diferente das ondas de rádio tradicionais. Em vez de enviar sinais através de ondas eletromagnéticas comuns, o laser usa luz concentrada, e a luz carrega muito mais informação. Esse sistema pode transmitir dados a uma taxa de 1,2 gigabits por segundo. É como comparar uma estrada de terra com uma autoestrada de 10 pistas. O lançamento foi em 2021 e desde então o sistema tem funcionado perfeitamente, mas não para por aí. A NASA está desenvolvendo lasers ainda mais poderosos para missões futuras.
E aqui vem o planejamento. Missões tripuladas a Marte vão precisar de comunicação massiva com a Terra para isso. A NASA está planejando uma rede de satélites de comunicação a laser ao redor do Sol, criando uma infraestrutura que vai permitir que humanos em qualquer lugar do sistema solar possam se comunicar. Isso não é só sobre astronautas. Isso muda como exploramos o espaço. E talvez, um dia, permita que nós aqui da Terra possamos ver um streaming de Marte ao vivo. Sim, mano de Marte. Solução número 5. Naves espaciais nucleares. Essa vai te deixar de cabelo em pé. Os conceitos de propulsão nuclear avançada são algumas das propostas mais estranhas e emocionantes da NASA. E não é o que você está pensando. Não é uma bomba. É algo muito mais sofisticado. O conceito usa fissão nuclear, o mesmo processo que alimenta as usinas na Terra. A diferença é que, em vez de gerar eletricidade para uma cidade, a energia nuclear gera propulsão direta para uma nave através de sistemas avançados de propulsão iônica e térmica. Essas tecnologias inovadoras foram selecionadas pelo Programa de Conceitos Avançados Inovadores da NASA. O programa NIAC avançando para fases profundas de desenvolvimento. E os resultados dos testes são promissores. Uma nave com propulsão nuclear poderia chegar a Marte em apenas 3 meses comparado aos atuais 9 meses. É uma diferença enorme. E não é só sobre velocidade. Com propulsão nuclear, você pode carregar mais carga, fazer manobras mais complexas e explorar lugares muito mais distantes. Mas espera, tem mais. A NASA também está estudando a propulsão nuclear térmica, onde o calor do reator aquece o combustível líquido que é jetado como gás a alta velocidade. Esse método é ainda mais eficiente que a propulsão química tradicional. O futuro das viagens espaciais pode ser nuclear, e mano, se isso não é a coisa mais incrível que você ouviu hoje, eu não sei o que é. Solução número 4. Impressão 3D com pó de lua. Pensa no seguinte: você está na Lua, precisa construir uma base, não tem materiais, não tem fábricas, não tem caminhões de concreto chegando. O que você faz? A NASA pensou nessa pergunta e a resposta deles foi maluca: usar o próprio pó da Lua como material de construção. A Lua é coberta por uma camada de regolito, que é basicamente poeira de rocha espacial acumulada ao longo de bilhões de anos. Esse material está em todo lugar. Não precisa importar nada, está lá, esperando para ser usado. A NASA criou uma competição universitária chamada Lunabotics, onde estudantes projetam e constroem robôs que podem coletar e usar o regolito lunar. As equipes têm que construir estruturas que simulem uma construção em gravidade lunar. As soluções que surgiram variam de impressionantes a doideira total. Umas usam regolito para fazer tijolos, outras usam como agregado para concreto. Uma equipe propôs usar o pó como material para impressão 3D, misturado com aglutinante especial. O mais interessante é que a NASA não está só assistindo, eles estão aprendendo. Cada competição revela novos métodos, novos materiais, novas possibilidades. E as aplicações não param na Lua. Uma base em Marte poderia usar o mesmo princípio, utilizando solo marciano. A NASA está chamando isso de utilização de recursos no local. É a ideia de que você nunca mais precisa carregar tudo o que precisa da Terra. Tudo o que você precisa, você encontra onde você está. Isso muda completamente a economia da exploração espacial. Agora, não é mais sobre quanto você consegue levar, é sobre quanto você consegue encontrar.
encontrar quando chegar lá. Solução número 3: minerar água em asteroides. E se eu te dissesse que os asteroides são como poços de água no espaço? Pensa assim. No sistema solar, existem asteroides que contêm bilhões de dólares em recursos. Alguns têm água congelada, outros têm metais raros, e a NASA está começando a levar isso a sério. A missão Osiris-Rex foi histórica. Ela viajou até o asteroide Bennu, coletou amostras e voltou para a Terra. E o que encontraram? Água, muita água. Agora imagine o seguinte: você está em uma missão para Marte. Você não precisa carregar toda a água que vai precisar. Você para em um asteroide, coleta água e segue viagem. A NASA está planejando missões que usam asteroides como estações de abastecimento. É como ter postos de gasolina flutuando pelo sistema solar. E não é só água, não. Asteroides também têm elementos raros essenciais para a tecnologia. Alguns contêm mais platina do que todas as minas da Terra combinadas. A economia do espaço está nascendo. E quem dominar a mineração de asteroides vai dominar o futuro da exploração espacial. O mais perturbador: asteroides são literalmente bolas de recursos esperando para serem pegos. E nós estamos começando a pegá-los. Solução número 2: centrífuga para criar gravidade artificial. Você sabia que, sem gravidade, seu corpo começa a se destruir? Astronautas que passam muito tempo no espaço perdem massa óssea e muscular. Seus olhos mudam de forma, seu coração enfraquece. É como se o corpo esquecesse como funcionar na Terra. A solução que a NASA está estudando é doideira: criar gravidade artificial usando centrífugas. A ideia é simples. Você coloca uma estrutura que gira. A força centrífuga que surge cria a sensação de gravidade. E quanto mais rápido gira, mais forte é a gravidade. A NASA está testando centrifugadoras em diferentes tamanhos e formatos. Algumas parecem máquinas de academia, outras parecem câmaras cilíndricas onde você pode caminhar em círculos infinitos. Os testes mostram que mesmo pequenas doses de gravidade artificial podem evitar muitos problemas de saúde no espaço. E não é só sobre conforto, é sobre sobrevivência. Missões de anos para Marte precisam de astronautas que cheguem em condições de trabalhar. E tem mais: se a gente conseguir criar gravidade artificial, isso abre possibilidade para cidades espaciais, lugares onde pessoas podem viver e trabalhar no espaço sem os efeitos ruins da gravidade zero. A ficção científica está virando ciência e, mano, é muito mais estranha do que Hollywood jamais imaginou. Solução número 1: fazendas solares no espaço. E a última solução é a mais ambiciosa de todas, e talvez a mais estranha. A ideia é simples em teoria: colocar painéis solares no espaço, onde não tem nuvens, noite ou atmosfera bloqueando a luz. A energia gerada seria transmitida para a Terra via micro-ondas ou laser. Chama-se energia solar baseada no espaço, ou simplesmente SSPS, e a NASA está investigando esse conceito há décadas. Os benefícios são absurdos: energia limpa e infinita, sem poluição, sem necessidade de combustíveis fósseis, sem mudança climática. A Terra inteira alimentada por fazendas orbitais. Os desafios também são absurdos: como você transporta estruturas do tamanho de cidades para o espaço? Como você mantém painéis solares operando por décadas sem manutenção?
como você transmite a energia para a Terra de forma segura. A NASA está trabalhando no que chama de incremento de energia solar espacial. O objetivo é demonstrar a viabilidade de transmitir energia do espaço diretamente para a Terra. Os primeiros testes devem acontecer em breve, e se funcionarem, o impacto seria incalculável. Imagina um mundo onde a energia não vem de usinas poluentes, mas do próprio espaço. Algumas dessas soluções parecem loucura, outras parecem impossíveis. Mas, mano, a história da humanidade é feita de coisas que alguém disse que eram impossíveis. E olha só onde a gente chegou.